Ei, Cleise, E aí, tudo bom? tudo bem? Então, Carolina, eu vou deixar por sua conta fazer a sua apresentação. Conta pra gente quem você é, o que você faz, para a gente começar a nossa conversa. Então, Cleise, para quem não me conhece, eu sou a Caroline, eu sou mãe do Lucas e do João Vitor e sou servidora pública. Eu estou aqui colocando a maternidade em primeiro plano porque há 9 anos essa é a atividade que eu exerço assim com mais paixão. Ok. Ô, Caroline, eu gostaria que você começasse pontuando qual foi a motivação para você me procurar, para procurar terapia sistêmica. Então, Cleise, eu cheguei até você a partir de uma live como essa que a gente está fazendo hoje, né? É, Hum, uma pessoa que eu conheço, um primo meu, né, na verdade, foi seu paciente e ele divulgou que faria, né, uma live com você. E eu fui lá assistir. E eu fiquei muito impressionada com tudo que eu escutei, com a experiência dele, eu achei fantástico. Fiquei assim, sabe, muito impressionada mesmo, porque eu conheço a história dele e ele foi contando a experiência e eu falei, nossa, e aí, quando a live acabou, eu liguei para ele e perguntei sobre o processo, como é que era. E no dia seguinte já marquei minha sessão experimental. ok, Carol. Bom, de tudo que você viu comigo, né? Você fez a sessão experimental, depois nós tivemos mais 6 sessões. Qual foi para você a sessão mais impactante? Aquela que deu realmente um boom ou que destravou alguma coisa? Então, Cleise, o processo todo ele é muito impactante, né? Ele mexe muito com as nossas emoções. Na verdade, eu queria até antes de falar da sessão, Cleise, explicar um pouquinho assim também por que que eu quis fazer o processo, né? Apesar de não estar vivendo assim nenhum problema atual que me fizesse buscar essa ajuda, na verdade eu convivi assim há anos com alguns sentimentos que me incomodavam um pouco, sabe? Às vezes diante de situações pequenas assim que para as outras pessoas eram corriqueiras, coisas simples, eu tinha um enorme sofrimento em lidar com aquilo, sabe? E racionalmente eu tentava entender o porquê e eu não achava respostas. Então, escutando, né, o relato da pessoa que me levou até você, eu falei assim, eu acho que a Cleise pode me ajudar. Então, eu queria entender por que que acontecia comigo, por que que eu sentia, né, o que eu sentia, e eu queria seguir com mais leveza, sabe? Uhum, uhum. Então aí a gente começou o processo. A sessão que mais me impactou, Cleis, foi a nossa segunda sessão. Na primeira sessão eu tive a oportunidade de constelar, né? E aí eu tive a oportunidade de olhar para o meu sistema. E aí eu lembro que eu já tinha constelado antes e uma situação repetiu, que eu estava de costas para o sistema. E eu lembro que eu te perguntei, Cleise, mas o que que é isso? Aí você falou, você está desconectada do seu sistema. Então isso já gerou, né, um monte de coisas. A gente reorganizou as coisas e isso foi muito bacana. E aí, a partir do que a gente viu na constelação, você me propôs na próxima sessão trabalhar a relação com meu pai. Você me falou que a gente ia trabalhar essa relação e na sessão você sugeriu um exercício de perdão. E eu pensei assim, ótimo, que coisa maravilhosa, vamos perdoar. Porque eu, adulta, eu não tinha assim razões e eu nem achava que eu tinha o que perdoar. Mas eu também já. Carol, só um Oi. minutinho. É bom contextualizar que seu pai já não está mais na vida, né? Não, é Quando seu falecido. pai faleceu, você tinha quantos anos? 13 anos. 13 anos, ok. Aham, Isso. tá. Então, assim, eu sabia que minha criança interna podia ter alguma questão com meu pai, como eu já tinha visto em outra constelação, mas eu, adulta, estava assim, então tá, que ótimo que a gente vai fazer isso, vamos perdoar. E aí vai eu para a segunda sessão fazer o exercício de perdão. E aí você, né, me conduziu e fez o exercício, e terminado o exercício, você falou comigo assim, Carol, você conseguiu até aqui. Daqui para frente você não conseguiu, você não sentiu, você não conseguiu perdoar, você voltou para o modo racional.
Cleise, eu acho que assim, foi a pior coisa que eu podia ter escutado. Eu fiquei arrasada. Eu fiquei muito triste. Eu falei assim, gente, como assim eu não consegui perdoar? Eu fiquei muito chateada. E aí eu fui embora e eu cheguei em casa, eu sou uma pessoa muito falante, então tudo eu comento, e aí meu marido queria saber como tinha sido a sessão e eu não conseguia falar. Eu estava precisando de espaço, eu estava assim, muito doída, sabe? Eu estava muito chateada mesmo. Eu falei assim, gente, eu sou um ser humano muito ruim, né? Porque não consegui perdoar meu pai. Mas aí eu lembro até que você propôs na mesma sessão, né, que eu voltasse para a gente dar continuidade, né? E aí a gente conseguiu resolver. Mas essa foi assim a que causou um impacto maior em mim. Então, Carol, eu vou comentar o processo para quem está nos assistindo entender. Primeiro, essa questão do perdão, né? Nós fomos educados a perdoar, né? Ter mágoa não é legal, perdoar não, vamos perdoar. Só que esse perdão, vamos dizer assim, da boca para fora, ele não funciona, né? Então, agora, o mais interessante do seu processo com o seu pai, a mágoa que você tinha dele é porque ele morreu, te deixou sem ele. Né? Então, em constelação, nós falamos da dificuldade de enterrar um ente querido, que às vezes tem anos, décadas, e que a pessoa está presa e ela não libera aquele ente querido. Né? Então, essa questão, porque quando nós fizemos aquela do perdão, é o que eu falei para vocês, você foi de um certo, até um certo ponto, você estava no inconsciente, mas quando você vai para a sua mente consciente, você começa a querer entender os fatos. O meu trabalho não é de entender, ele é de sentir e de transformar. Então, o que acontece? Quando você sair da sessão e vai para casa triste, você entra numa polaridade, o seu hemisfério esquerdo, que é o racional, com o direito, que é o emocional, é como se tivesse isso. Aí vem a tristeza, e você não consegue resolver e tudo mais. Bom, naquele momento em que você realmente se emociona, naquele momento a sua criança interior, deixando aquela mágoa vir. E aí o perdão foi feito. Então, a raiva que você tinha é porque seu pai morreu. Então, muitas vezes, a dor é tão grande, você tinha 13 anos, era uma pré-adolescente, né, ainda uma criança, você não entendeu e você não aceitou a morte. E quando você não aceita a morte, a dor é muito grande. Daí você estava virada de lado para o seu sistema, né, na representação. Você não estava conseguindo olhar para o seu sistema. E eu te dei um para casa, né, Carol, que eu sempre dou, de reconstituir o sistema, mas com a figura do pai. Uhum. E aí eu lembro que você fez umas pesquisas, né? Você buscou alguns ancestrais, não foi isso? Foi. Bem interessante, você me contou. Eu não conhecia nem por foto meu avô paterno, porque quando eu nasci ele já era falecido. Na verdade, nenhum dos netos conheceram, né? E eu fiquei indignada com aquilo, como que eu vivi, né, quase 40 anos sem saber quem é o meu avô paterno, né? Assim, eu senti falta daquela referência, aí eu precisei pedir uma foto e conhecer mesmo, entender quem era essa pessoa. Então, quando as pessoas que me procuram se dispõem, né, a fazer a constelação, eu digo para elas que no sistema delas, elas são as ovelhas negras, né? Ser a ovelha negra do seu sistema. Isso não é no sentido pejorativo, não. É uma terminologia do Bert Hellinger, que é o criador das constelações sistêmicas, né? Constelações familiares. O que ele diz? No sistema, na nossa família, sempre tem uma pessoa que é diferente. Ela pensa diferente, ela age diferente, ela é mais audaciosa. É como se ela
entrassem nas mesmas regras da maioria das pessoas. E quando você faz essa pesquisa dos seus ancestrais, que seja da sua linhagem materna e paterna, você favorece, beneficia a todos que vieram antes de você, até 7 gerações anteriores à sua. Então, por que isso acontece? É bom as pessoas saberem. Às vezes, nós vamos repetindo um comportamento, uma atitude que nos faz sofrer. E a gente, às vezes, pede até para pegar aquela dor, que seja da mãe, da avó, da bisavó, e a gente vai carregando essa dor, e isso vai repetindo. Quando você tem um padrão repetitivo, que seja do seu pai, da sua mãe, ou de um avô, bisavô, possivelmente seus filhos também vão repetir. Então, qual foi a sua função no sistema? Ali você reverenciou, honrou, tomou o seu pai, e a sua grande questão era com o seu pai, né, que a sua mãe que está viva, mas às vezes a pessoa tem uma questão com o pai que está vivo. Então, com a mãe que está viva, ou com a mãe que não está viva, não importa. Porque constelação é energia quântica. Não importa mais que a pessoa está aqui ou não. E isso impacta muitas pessoas, porque a constelação é simples. Então, quando a pessoa faz a foto e me manda, ela mandou a foto só para mim. Ela tornou público uma resolução ou uma vontade que ela tem. E na hora que a gente torna público uma vontade, um desejo, ou, no caso, rever o seu sistema, todo mundo no lugar certo, sua vida fica muito mais leve. Então, as pessoas falam assim, mas como? Eu fiz aquela foto e isso muda. Eu peço para fazer a foto porque, na hora que você vê a foto, principalmente as pessoas que estão visuais como você grava, sua memória gravou. O meu pai está atrás de mim do lado direito, a minha mãe atrás do lado esquerdo. Quem nos dá força na vida são os nossos pais. Na hora que você aceita essa condição, independente do pai estar vivo, estar morto, do pai ser muito doente, do pai estar acamado ou da mãe, não importa. É a força, é a raiz. Essa reverência à ancestralidade é que faz com que a vida das pessoas tomem um jeito ou entram nos eixos. Para você ter ideia, Carol, essa semana eu fiz uma constelação em que era um jovem muito desajustado em tudo na vida. Ele chegou para mim e falou, já não consigo mais. Tentou suicídio 2 vezes. E na hora que eu coloquei no campo, ele lembrou de que ele iria vir junto com o irmão e o irmão seriam gêmeos. E o irmão não veio junto. Foi só trazer esse irmão gêmeo através do batismo, né, que a gente dá um nome para ele, que é a lei do pertencimento, e colocar o irmão no campo, as coisas já suavizaram. Então, o que a gente precisa aprender, sabe, Carol, é que a vida é muito simples. Nós é que complicamos, porque a gente quer buscar entender tudo. E tem coisas que não tem como você entender, é você sentir. E graças ao Bert Hellinger, nós temos o acesso a essas constelações, que eu falo muito, sabe, Carol? Não adianta você fazer uma constelação, apareceu no campo, te deu clareza, ok. Mas se você não trabalhar aquilo que está ali por outras metodologias e estratégias que não a constelação, você não resolve. Então, você já tinha feito a constelação, deu a mesma coisa, clareza. E agora, como é que nós vamos resolver? PNL. Então, com a PNL, a programação neurolinguística, que é uma ciência que trabalha o inconsciente, ela traz pressupostos para a gente reorganizar. É como se a gente fizesse uma faxina emocional. E a gente vai faxinar, na verdade, o que está lá no seu inconsciente, que você não tem acesso, né, o subconsciente, ou os especialistas
dão essa terminologia, na hora que você resolve isso, mandou o comando para o consciente, pronto. E aí, eu acho que depois que você passou, isso foi, a gente está falando da terceira sessão, né, Carol? E rapidamente as outras coisas foram mudando da sua vida. Sim. Você quer comentar mais alguma coisa sobre o processo que você achou diferente, rápido, alguma coisa nesse sentido? Porque depois disso eu ainda quero fazer um comentário muito bacana sobre você. Não, é isso mesmo, né? Às vezes a gente complica tanto, como eu falei, eram sentimentos que me acompanhavam há anos, que jamais eu ia ter acesso a isso, que eu estava parada lá nos meus 13 anos, reclamando, né? A morte do meu pai, que foi uma morte muito repentina também, né? Então, assim, como que eu ia ter acesso a isso, né, Cleise? E foi realmente, o processo todo trouxe uma leveza e trouxe uma conexão mesmo maior com o meu sistema, né? Então, assim, eu não tinha, eu adulta, não tinha, achava que não tinha raiva do meu pai, mas também não tinha apego, nem amor, nem aquela proximidade, sabe? Então, hoje, aquela foto que a gente fez, aquele sistema que a gente construiu através de uma imagem, eu recorro a ele sempre, sabe? Às vezes eu estou um pouco aflita e aquela imagem me vem à cabeça, tipo assim, não, eu tenho costas largas, né? Eu tenho aonde me apoiar, né? Eu tenho força para seguir. Então, assim, com certeza isso modificou muita coisa, né? E assim, é aquele negócio também que antes eu me sentia muito paralisada, o medo me paralisava, né? Diante de várias situações. Então, hoje, não é mágica, é um processo, né, Cleise? Então, é óbvio que ainda eu vou sentir aquela frisinha na barriga, aquela tensão, mas hoje eu já consigo agir. Afinal, eu sou capaz, eu dou conta, eu vou. Inclusive, né, Cleise, uma das minhas questões era o fato de não dirigir para qualquer lugar, né? Que eu só vou no meu trabalho e levar as crianças para a escola. E no último dia de sessão eu cheguei lá toda feliz. Cleise, hoje eu vim dirigindo. Sozinha, Cleise, com o GPS. Foi uma vitória muito grande, Cleise. Foi uma vitória muito grande. Para as pessoas que estão acostumadas a fazer isso, né, diariamente, assim, gente, como assim? Mas eu cheguei aqui e eu lembro, não sei se você lembra aquele dia que eu fui de carro, caiu uma tempestade na hora de ir embora. Eu disse, gente, estou sendo testada. E quando eu estacionei na minha garagem, assim, a sensação que eu tive, assim, de conquista, de, sabe, experimentar aquele gostinho, assim, eu consegui. E daí pra frente é isso, né? Então, assim, é se colocar em ação mesmo. Sim. E ali na questão de dirigir, né, que era um trauma que você tinha, não era medo de dirigir. Isso é muito Não, interessante. Racionalmente, assim, Cleise, eu não dirijo, eu só vou para a escola e acho que eu trabalho. Isso eu dou conta. é, Mas o fundo não era isso. não. Era você, quando você consegue controlar a situação, você vai bem. Mas o inesperado, aquilo que você não pode controlar, é que te deixa insegura. Só que isso foi colocado como um medo, um bloqueio de dirigir. E não é. Na hora que você toma consciência disso, e nós verificamos se tem realmente medo de dirigir, e às vezes, Carol, eu já atendi pessoas, estou me lembrando de uma especificamente, ela não conseguia passar no exame de habilitação para carteira. Uhum. Então, ela fazia o quê? Toda vez ela se preparava em autoescola e tudo mais, toda vez que ela dirigia com todo mundo. Mas se um examinador chegasse perto, ela fazia alguma coisa e era reprovada. Fazendo a regressão com ela, olha que louco que é a mente humana. Ela lembrou que aos 6 anos, né, naquela época, 6 anos era jardim de infância e ia para a primeira série. E alguém falou com ela assim, agora na primeira série não é essa mamata de brincadeira, não. Vai ter avaliação, vai ter prova. E ser avaliado, fazer prova é muito difícil. Então, ela registrou isso. Uhum. Toda vez que ela ia para o exame, ela
tomava colo. Era Uhum. reprovada. Na hora que nós ressignificamos, ela passou no primeiro exame, chegou feliz. Eu trabalhava no colégio, ela chegou lá, Cleise, que bom que eu consegui passar. Um outro da questão de dirigir, que eu me lembro que eu atendi, a pessoa dirigia bem, fazia baliza e tudo mais, mas se tivesse faixa de pedestre, ela parava. Aí ela lembrou de um acidente que ela presenciou. Ela estava no carro e um pedestre passando na faixa, ela viu esse pedestre sendo atropelado. Pronto, bloqueou. Então, ela também era reprovada porque toda cidade tem faixa de pedestre. Quando ela vinha, ela ficava nervosa e o examinador a reprovava. Então, veja bem, nós estamos falando aqui sobre medo de dirigir. Mas a gente tem que ver se esse medo realmente é de dirigir ou se ele é um submedo. Sim. Que no seu caso é um submedo. Na hora que você percebeu isso, você veio, viu onde que era o meu consultório, fez o percurso, ou seja, eu estou contra. E na hora que você faz isso e deu conta, você já mandou esse comando para sua mente. Eu agora posso dirigir para qualquer lugar. É como se você se esperasse. Sim. Então, você desfez esse trauma, desfez a fobia. Mas aí, tem mais alguma coisa, Carol, que você está lembrando? Não, acho que as coisas mais impactantes foram essas mesmo, né? E eu sempre, quando eu converso com as pessoas aqui, eu também fico impactada com os resultados e a postura das pessoas. Sim. Então, eu já atendi individualmente, presencialmente, Carol, mais de 4.000 pessoas. Eu lembro de você e de uma outra que mudaram totalmente a forma de ser. Né? Atualmente, você é funcionária pública, mas você tem uma grande veia, eu chamo de veia empreendedora. E aí, quando você percebeu que eu usei as técnicas da PNL, de constelação, que você também já conhecia, e que você foi vendo que fez efeito, você vai para casa, acho que no mesmo dia, você me manda uma mensagem, Cleise, eu quero fazer formação em PNL e constelação. Eu te indiquei institutos que são referência, que eu acredito, que confio, você se inscreve no curso de PNL, né? Sim. E aí, entender o que a mente faz. Aí você inscreveu para as aulas gratuitas e tudo mais. Depois tinha um bônus lá. O primeiro que se inscrevesse ia ganhar uma mentoria ao vivo. E você ganhou. Né? Então, assim, foi muito bacana. Você vê como é que é reprogramação mental. Você está com fome. E eu tenho certeza que no futuro próximo será uma terapeuta holística ou integrativa, porque o seu caminhar já é de muito tempo. Né? Você agora teve a segurança e liberou o que precisava ser liberado. Mas com esforço, foco, e aquilo que nós já conversamos, né, Carol? É muito importante se aplicar as técnicas em você. Sim. Para depois se aplicou, aí você vai trabalhando com as pessoas, né, até se vir a atender. Porque o que eu vejo muito é pessoas fazendo, às vezes fazem um bom curso de coach, ou de PNL, ou um curso de imersão, que seja, e já abre um consultório e começa a atender. Aí deixa o povo surtado. E muitos têm, a Isabela aqui está falando que precisa reprogramar, vou marcar a sessão experimental, Isabela. Então, aqui tem gente falando isso, né? Que quer ver, é só olhar meu link, quem são os amigos da Carol, pegar o meu contato, já agendar a sessão experimental gratuita para a gente conversar, porque cada pessoa é um processo diferente, né? Eu não uso todas as técnicas com todas as pessoas, depende da necessidade dela e do que ela está realmente precisando, né? Então, Carol, eu fiquei assim, muito impactada, né? Nós fizemos na sexta sessão
a mandala de metas. Fizemos. E você olha, é a segunda mandala que eu vejo, mandala linda, linda, linda. Aquela coisa bem feita, e depois você me contou que você acordou um dia às 6 horas da manhã para fazer a sua mandala. Pronto, você fechou com chave de ouro. Quem consegue fazer a mandala, porque esse tempinho para fazer a mandala de metas, as metas que a pessoa programa nas 10 áreas da vida, pessoal, financeira, profissional, amigos, relação íntima e espiritual, saúde, aquilo que a pessoa programa por um ano, em 4 a 6 meses ela já realiza. É programação e reprogramação mental. Aí, quando eu vi aquela mandala, eu falei, gente, não tem dúvida. Carol tem futuro como terapeuta holística ou terapeuta sistêmica integrativa. E eu fico tão feliz quando eu consigo fazer com que as pessoas possam usufruir das técnicas da PNL, né? Que não é autoajuda, não é aquela situação sorrir e esteja feliz, não. A reprogramação mental, ela tem um propósito maior. Para eu reprogramar alguma coisa, eu tenho que desfazer as minhas crenças limitantes do passado. Às vezes, o adulto está com uma criança interna ferida. Tem que ter essa cura, esse processo, para você começar a pensar. Aqui tem uma que diz que já é sua cobaia. Estou cheia de cobaia. Estou cheia, Cleide. Então, o que acontece? É importante entender esse processo de como que nós programamos situações negativas, às vezes até doença, a gente programa doença também, configuramos a nossa vida para só acontecer coisas negativas, e que a gente pode fazer o contrário, de trazer coisas positivas para a nossa vida. E isso que é transformação. É quando a transformação, a mudança, ela vem de dentro para cima. Desculpa, de dentro para fora. Ô, Carol, então pensando em tudo isso, né, a gente está sempre em processo de mudança, e eu também estou em processo de mudança. Eu agora, de uns tempos para cá, já estou estudando há um bom tempo, eu estou mergulhando no digital, sabe? E assim, eu estou muito feliz com o resultado, porque tem mais de 30 anos que eu faço esse trabalho que eu fiz com você. Antes da pandemia, eu fazia muito, dava muito palestras, curso, workshop no Brasil todo, mas sempre presencial. E com a pandemia, eu estou percebendo que tem que ser o digital mesmo, né? O online, não só o offline. Então, eu programei, não eu programei, até que, enfim, depois de mais de 30 anos, eu consegui pessoas certas, né? Que é a Máximo Acelera, que é uma empresa de marketing e de lançamentos digitais, através do Rodrigo, do Samuel e do Felipe. Nós já montei, eu estou muito entusiasmada com a mentoria 2.0, que nós estamos trabalhando empreendedor, mas não quer dizer que a pessoa, por exemplo, você é funcionária pública, mas você é empreendedora. Porque você costura, você faz um monte de coisa, você pinta e borda, né? Então, você tem essa veia empreendedora. Então, às vezes, a pessoa ela está lá com CLT, trabalhando 6, 8 horas por dia, pensando assim, gente, eu vou ficar aqui 30 anos, mas daqui a 30 anos eu vou fazer o que realmente gosto. Então, a proposta é da pessoa se descobrir e ver o que ela realmente quer através do autoconhecimento. Então, a mentoria já está pronta e eu vou dar na próxima segunda-feira, Carol, dia 12, às 20 horas, uma aula online e gratuita. Qualquer pessoa pode se inscrever, não precisa ser empresário, não precisa ser empreendedor, qualquer pessoa pode escrever. Nessa aula, eu já vou trabalhar alguns exercícios práticos para você se ver no sentido assim, como é que eu estou? Eu estou bem? O que eu preciso? Tá? Então, eu gostaria muito que você participasse, né, convidasse. Já está agendado.
E já disparei Eu também já para estou todo aí mundo. no meu Instagram, eu tô colocando isso para as pessoas, e foi tão legal, sabe? Tem alguns bônus que eu vou dar ao longo desses mais de 30 anos, muita coisa interessante que eu fiz, mas que não foi divulgada, né? Inclusive um curso de PNL prontinho que eu já tenho, e que vai ser ofertado aí como bônus para quem participar do curso. Uhum. CD de relaxamento que eu já fiz. Então, assim, está sendo muito bacana, que é como se eu fosse numa estante, ver aqueles livros que eu já li, sabe? A metáfora é essa. E aí eu fico parada pensando, gente, já fiz coisa demais nessa minha vida, mas eu tenho muito mais coisas para fazer. E ver uma pessoa transformada como você, né, que passou pelo processo que foi recente, você finalizou, deve ter um mês, né, Carol? Você fez? Eu não sei se tem um mês, será, Cleise? Tem muito pouco Às vezes não tempo. tem nenhum mês, né? E aí eu te convidei porque eu vejo, eu costumo dizer que eu leio as pessoas, sabe? Assim, eu vejo o potencial. Eu falei, gente, mas tem tudo a ver. E já tive pessoas que passaram por mim, como a Ana Maria Moiá, que é referência em constelação judicial, e ela conheceu constelação na terapia individual comigo e foi estudar como você está fazendo. E hoje ela é referência no Brasil em constelações no judiciário, né? Uhum. Vários juízes, antes, por exemplo, de uma demanda de divórcio, etc., aqui em Belo Horizonte já tem, fazem a constelação familiar e pode ser até que cheguem ao divórcio, mas é de uma forma mais amigável, não? E não Uhum. com aqueles brigas. Questões de herança, sabe? De inventário. Muitas situações são suavizadas com a constelação. Então, o judiciário já está colocando isso. E vamos ver no futuro próximo, tá, Carol? O que você vai se especializar aí? Bacana demais, Ô, né, Cleide, esse seu processo. uma outra coisa que eu queria falar, que hoje fala-se muito de propósito de vida, né? De identificar, de saber qual que é o propósito. E eu sempre tive uma resistência com isso. Eu falei, gente, mas parece que propósito é uma coisa tão grandiosa, né? E hoje, assim, pensando muito na nossa live, eu estava refletindo eu pensei assim, gente, eu acho que eu já estou alinhada com o meu propósito de vida já há algum tempo, sabe, Cleise? Assim, a maternidade me proporcionou isso. Hoje eu Sim. sei o que eu gosto de fazer. Hoje eu sei o que me dá brilho no olho, o que me deixa feliz. E eu já faço isso há muito tempo. Mas com o processo de autoconhecimento, hoje eu tenho assim, como é que fala, mais recursos internos para expandir isso, porque assim, quem me conhece, tem muita gente aqui que eu estou vendo, eu sou uma pessoa que eu gosto de cuidar, eu gosto de ajudar, eu gosto de aconselhar, eu gosto de ser útil de alguma forma, sabe, Cleise? E assim, eu percebo que as pessoas me escutam, eu percebo que as pessoas me procuram para dividir angústias. Então eu falo assim, no mundo de hoje, onde existem tantos recursos, e aí eu me deparo com a constelação, com a PNL, que eu conheci com você, Cleise, eu não sabia absolutamente nada de PNL. E eu achei legal que foi uma pessoa te procurar essa semana e ela falou comigo assim, Carol, Cleise me falou sobre PNL. Mesma coisa que você me falou, eu aprendi então. Então, assim, é isso, né, Cleise? O futuro está aí, eu espero sim me desenvolver, aprender, vou estar na sua aula e, quem sabe, na sua mentoria, né? Porque você viu as cobaias aí, né? Um tanto de gente já de cobaia. Mas eu tenho, no mínimo, 2 seres humanos para desenvolver, né, Cleise? Então, o meu buscar, eu querer me desenvolver, buscar o autoconhecimento, veio muito também da maternidade, sabe? Então, Sim. com certeza, a PNL e a constelação fizeram, assim, toda a diferença. A Isabela está perguntando o que é PNL, Cleise?
Então, Isabela, PNL é programação neurolinguística. É um processo que a gente aprende como a nossa mente inconsciente funciona. Tá? Na verdade, tudo a gente acha que a gente dá conta, que está controlando, e a gente faz mais. Além de querer nos controlar, a gente quer controlar o outro. O parceiro, a parceira, os filhos, os pais. E, na verdade, ninguém controla ninguém e ninguém tem poder sobre ninguém. Agora, sobre você, sim. É de você perceber por que eu estou sofrendo, por que eu não estou conseguindo essas situações. Então, a gente usa a PNL como uma ferramenta para desbloquear, destravar esses nossos traumas, fobias, crenças limitantes. Então, é isso, respondendo aí a pessoa que perguntou. Eu estou falando isso, mas de uma forma muito genérica, né? Mas é saber por que a gente não consegue mudar aquilo que a gente acha que precisa mudar. Né? Onde que estão os entraves disso? E muitas vezes é uma reprogramação mental. Por exemplo, em relação ao financeiro, né? Quando a pessoa tem uma crença, vamos imaginar um casal. A mulher, vamos imaginar que essa mulher seja proativa, seja independente, ela é ambiciosa. O marido não. O marido aquela pessoa que recebe um salário todo mês e está tranquilo. Se essa mulher tiver uma crença, ela aprendeu isso lá na infância, que a mulher não deve ganhar mais que o marido, porque se ela ganhar mais, ela vai perder o marido. Ela tem uma crença interna. Ela nunca vai prosperar. Então, precisa desfazer essa crença. Isso, quem que passou para ela? De onde que ela ouviu? Talvez uma mãe, talvez uma avó, né? Outra hora a pessoa fala assim, a mãe fala para você desde pequena, minha filha, eu estou te educando para você não depender de um homem. Seja independente. Tome conta da sua vida. Você que precisa, não dependa de ninguém. Essa criança vai crescendo com essa ideia, com essa crença, e muitas vezes, quando ela casa, ela usa a energia masculina da relação, ela que determina tudo. O homem até ganha o dinheiro, é o provedor, mas ela pega o dinheiro e vai falar, nós vamos fazer isso, 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 nós vamos viajar, determina tudo. Aí o que o homem faz? Ele fica, se ela está com energia masculina, ele vai para a energia feminina. E aí fica aquele homem passivo, sem iniciativa, e a mulher fala assim, nossa, Cleis, não suporto, sabe? Ele não desenvolve, mas você deixou ele desenvolver? E às vezes essa mulher com energia masculina passa a ser a mãe do marido dela. Aí ela determina, Caroline, eu estava atendendo um senhor casado, a mulher marcava até a hora dele tomar banho. Ela dormia do lado direito da cama, quer dizer, a mulher quando dorme do lado direito, ela está com a energia masculina da relação. E aí, o que acontece? E a gente trabalhou isso, eu falei isso para ele, você tem que voltar para o seu papel da energia masculina. Aí, na outra semana, ele chegou e eu falei, aí, tudo bem? Cleise, foi maravilhoso. Você acredita que ontem ela mandou tomar banho? Eu falei com ela, eu não vou tomar banho agora. E não tomei. Olha aí, quando o homem estava fazendo isso, além de estar na energia feminina, ele passa a ser uma criança. E aí a mulher determina tudo. E o que acontece com essa mulher? Cansada, porque ela pega as funções dela, do marido, e aí ela é mãe do marido, e às vezes mãe da família toda. Todo mundo, ela não dá conta disso, né? Então, a Roberta Leroy está dizendo aqui, isso foi uma coisa muito louca no meu casamento. Mas resolveu, né? Essa também já fez comigo, nós já fizemos uma live bacana, né, Roberta? Então, entendeu como é que é? Quer dizer, quando um faz uma coisa, ele impulsiona o outro a fazer o contrário. E tudo no nível inconsciente. Ô, Cleise, e é o que você falou, às vezes é uma coisa tão simples que a pessoa duvida que vai ter eficácia.
Você me fez essa pergunta, você dorme de qual lado da cama? E agora eu pergunto para todo mundo. Mas começa a reclamar, primeira coisa que eu já pergunto, mas você está dormindo de qual lado da cama? E aí uma pessoa conhecida minha falou, eu durmo do lado direito. Tá errado. Tá errado, você tem que mudar. E aí eu expliquei para ela o porquê. E aí ela internalizou a conversa e tal. Cleise, dias depois, ela manda mensagem para mim assim, Carol, preciso te contar uma coisa. Eu devolvi o lado direito pro meu marido. Carol, até dormindo melhor eu tô. Sim, sim. Porque a pessoa fica sobrecarregada, né, com as questões dela e do outro. E aí dá cansaço, dá estresse, fica nervosa. Muitas vezes a relação fica balançada, né? Às vezes chega até a divórcio. Por quê? As pessoas não sabem disso. E aí tem um monte de crença inadequada que elas vão gerando, né? E vão levando isso aí para frente. Mas o Roberto disse que mudou isso, mudou tudo. A Roberta falando do negócio lá da cama. Mas a vida toda estive do lado direito. Então, mas que bom, Roberto. Roberto é outra pessoinha também, pessoinha não, mulher fantástica, que deu um boom depois da terapia sistêmica. Né? Aí ó, tem gente que vai mudar hoje, ó, Cleise. Pois é, muda para ver. Então é Faz isso. Teste. Faz o teste que vai ver. Um monte de gente, Cleise. Agora, gente, ó, essas mulheres que estão querendo mudar, é uma coisa muito importante. Vocês estão passando aqui pelo processo da live, muitos já conhecem a Carol, já me ouviram e tudo mais. Vocês já internalizaram isso e vocês já estão entendendo. Não vale chegar lá para o seu marido e falar assim, ó, a partir de hoje, eu estou do lado esquerdo e direito. Por favor, explique para ele o que é o lado direito, que é o masculino. E as mulheres estão usando muito o lado masculino, possivelmente elas esquecem de ser feminina também. Então é importante trabalhar aí a sensualidade com os homens. Não estou falando de submissão não, tá, gente? Mas é de você também conquistar, seduzir o seu homem, porque às vezes já vai dormir com uma lingerie furada, uma camiseta, um short, agora né? Aquele pijama horroroso que não combina, faço não. Arruma um pijama aconchegante, bonito. Começa a fazer aquele processo que você fez de conquistar o seu parceiro como você conquistou lá no namoro. Né? E tem pessoas que esquecem disso. Outro dia, uma mulher casada, eu falando isso para ela, falou, Cleise, eu não sabia que você era sexóloga, não, que você trabalhava com sexo. Eu trabalho com tudo. É o integral. O que está precisando? Às vezes está precisando de um chamego, de um carinho. Então, na hora que for falar com o homem, não é a gente usar a sua energia masculina e falar, a partir de hoje você está do lado direito, eu estou do lado esquerdo, você está do lado direito. Não, explica. Você ouviu uma live, que você conheceu Carol, que você achou isso legal, o que ele acha. Porque, às vezes, até a mulher, querendo ir para a energia feminina dela, ela se impõe com o homem. Ela não explica. Ela dá o comando, né? Vai ser assim. E aí não dá certo. Aí não vai funcionar, né? Da análise transacional para você usar a linguagem de adulto. Ô, Carol, mas é que foi muito bom conversar com você. Se você não tiver mais considerações, nós podemos finalizar. Então, pessoal que está nos assistindo, quem quiser fazer a sessão experimental, manda um link, ou para mim ou para a Carol. Carol, às vezes, tem aquele link, mas pegar o meu contato, o link eu mando. Você já pode agendar tudo online. E a outra... Você faz também, né, Cleise? É bom falar que você também faz o processo online, né? Que eu até... Faço. Faço online e presencial. Funciona do mesmo jeito, mas tem pessoas, né, que gostam do presencial. Sim. Então, eu atendo 3 dias na semana de forma presencial e